Afastaram-se dos meus preceitos, como se afastaram os vossos antepassados e não quiseram cumpri-los. Voltem para mim e eu voltarei para vós. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Porém dizem, como voltaremos nós? E eu pergunto, pode alguém enganar Deus? Pois me enganaram. E ainda perguntam, em que foi que te enganamos? Enganaram-me nas décimas e na parte das ofertas que me é devida como tributo. Toda a nação me enganou, todos me enganaram e por isso foram amaldiçoados. Tragam todas as décimas ao tesouro do templo, para que haja mantimentos na minha casa. Ponham-me à prova e verão se vos abro os reservatórios do céu para derramar sobre todos uma bênção que lhes trará ainda maior abundância. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Não deixarei que os gafanhotos devorem o produto da terra e que as vinhas nos campos fiquem sem fruto. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Todas as nações vos chamarão ditosos, porque terão uma terra de delícias. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. A mensagem que eu vos trago nesta manhã faz uma pergunta. Já a semana passada o título era uma pergunta e esta semana o título é uma nova pergunta. E a pergunta é... Vou respirar fundo para fazer. Não dar dízimo é fazer batota? Não dar dízimo é fazer batota? É a pergunta. Sabem, o assunto do dízimo tornou-se, se quisermos ser sinceros, o assunto do dízimo tornou-se hoje até uma piada que muitas vezes é feita quando nós dizemos a alguém que somos evangélicos. Portugal, como país de maioria católica, não sabe muita coisa acerca dos evangélicos. Mas de há uns tempos para cá, não é raro, quando se ouve a palavra evangélico, as pessoas pensarem em dízimos. Quantos de vocês, quando disseram que eram cristãos, que eram crentes em Jesus, e quando disseram que eram evangélicos, quantos de vocês já ouviram alguma piada acerca de dízimo? Levantem as mãos. Vocês sabem, né? Vocês sabem. Então, uma das coisas que eu quero reconhecer é que o dízimo tornou-se muitas vezes uma piada maldosa que é feita acerca de nós evangélicos. Mas quando tu vês como o dízimo existe na Bíblia, ele serve para tu saberes que não há um mínimo para devolver ao Deus que deu tudo por nós. A nossa abordagem a estes assuntos delicados, dinheiro, dízimo, pode às vezes ser uma abordagem de, ok, ouvi dizer que eu preciso dar um mínimo, eu para ser membro preciso dar um mínimo. Deixa-me dizer-te, essa lógica não faz sentido e é isso que eu hoje quero provar-te com a palavra aberta. Não há mínimos que tu tens de dar. E porquê é que não há mínimos que nós temos de dar? Porque quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Deus e nos deu uma vida nova, Ele, que deu tudo por nós, não nos chama a uma lógica de nós devolvermos mínimos. Esta é a palavra que eu quero pregar, mas uma vez mais, vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele a faça acontecer no coração de cada um. Querido Deus, obrigado por este dia. Este dia é o primeiro da semana. Nós às vezes esquecemos e julgamos que ele é o último. Ele é o primeiro. Não é o fim de semana nesse sentido, é o primeiro dia da semana. Obrigado por estarmos a começar esta semana aqui, na Casa de Oração. Obrigado porque chegamos aqui, e há muita gente aqui, isso faz-nos companhia, não estamos aqui sozinhos. Obrigado por aqueles que já vieram às 9 também. Senhor, o que nós queremos pedir hoje, que vamos falar aqui num assunto que muitas vezes pode ser considerado sensível, recursos, é que seja a Tua palavra a ser pregada, que me dirijas para eu poder pregá-la com cuidado e com coragem, e que se cumpram os propósitos que Tu tens para o Teu povo, que já tinhas para o Teu povo no contexto deste texto bíblico e que tens para o Teu povo hoje aqui na Lapa em 2025.
E é isso que nós pedimos, não porque somos capazes, não porque sabemos, mas porque pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Volta a colocar os teus olhos no texto. Nós estamos aqui no capítulo 3, já estamos mais perto do fim do que do início. Este livro de Malaquias é um livro que marca o final do Velho Testamento. O que é o Velho Testamento ou o Antigo Testamento? São os livros que foram escritos, inspirados por Deus, acreditamos nós, inspirados por Deus. São os 39 livros que foram escritos antes de Jesus vir. 39 livros foram escritos. Deus revelou-se ao seu povo através destes 39 livros. O que é o Novo Testamento? São os 27 livros que foram escritos depois de Jesus ter vindo. Chamamos o Velho ou o Antigo Testamento aos primeiros 39, chamamos o Novo Testamento aos últimos 27. Escolhemos este livro, ele é o último do Velho Testamento. Deixa-me fazer-te um contexto rápido. Pode dar-se o caso de estares hoje a visitar a Lapa, a ser bem-vindo, sente em casa, e quero só resumir-te muito rapidamente o que é que nós temos estado a falar, até para tu compreenderes o que é que está a acontecer neste texto bíblico. Nós já lá vamos voltar, mas para tu teres uma ideia do que está a acontecer neste texto bíblico. Se tu fores ao capítulo 3, ao primeiro verso que nós lemos, tu vês a partir do verso 7 alguém está a falar. Malaquias está a falar no lugar de Deus. Portanto, o profeta está a revelar, é Deus que está a falar ao seu povo. Qual é a circunstância em que ele está a falar ao seu povo? Acredita-se que tinham passado mais ou menos cerca de 100 anos depois do povo judeu ter passado por uma circunstância muito complicada, que foi ter sido exilado na Babilónia. Eles foram exilados para a Babilónia. Eles não foram em férias para a Babilónia. Eles não escolheram ir passar uma temporada para a Babilónia. O povo foi conquistado pela Assíria e teve de passar 70 anos na Babilónia. Ainda por cima, uma das coisas curiosas e difíceis de engolir que a gente lê na Bíblia é que Deus planeou esse castigo para o seu povo. É verdade, a Bíblia fala que Deus, muitas vezes, para nos corrigir, planeia castigos para nós. Eu sei que isso não é agradável. Mas na prática tu sabes que como o povo se tinha afastado de Deus, então Deus fez com que o povo passasse por 70 anos muito difíceis no cativeiro da Babilónia. Quando finalmente o povo volta a Israel e quando o povo volta a Jerusalém, naturalmente tem a expectativa que tu tens quando uma coisa muito difícil na tua vida chegou ao fim. Quando nós terminamos uma coisa muito difícil, temos a expectativa, finalmente livrei-me disto. Né? Finalmente livrei-me disto. Por exemplo, estava agora a falar com o Nando, antes do culto começar, finalmente vão começar as férias para a família Frias e o Nando estava aliviado. Porquê? Porque o ano foi exigente. Onde é que está o Nando? Eu não quero estar a... Estás aqui, não estás à minha frente. Né? Ele estava aliviado. Deixa-me dizer-te, o exílio não tem a ver com um ano letivo exigente. É uma coisa muito pior. Mas, naturalmente, a pessoa que vai para férias como o Nando ou qualquer um de vós que hoje vá para férias, tem a expectativa e eu agora vou conseguir descansar porque estive a trabalhar e foi difícil. Quando uma coisa muito difícil chega ao fim, tu naturalmente tens expectativas que agora o tempo melhore. Então o povo tinha expectativas que agora que o cativeiro na Babilónia tinha chegado ao fim, finalmente as coisas vão começar a melhorar. Acontece que as coisas não melhoraram assim tanto. Pior, se tu reparares naquilo que Deus vai dizer, curiosamente, olha aí novamente o verso 7 do capítulo 13, e agora estou a ler na tradução de João Ferreira de Almeida, do século XXI. Desde o dia de vossos pais vos desviastes dos meus decretos e não os guardaste. Curiosamente, não só as expectativas não estavam a ser cumpridas, como Deus está a acusar, que eles voltaram, permitam-me dizer assim, à cepa torta, voltaram ao mesmo estado em que os pais estavam. Então este é o contexto do livro de Malaquias. Aquela gente deveria estar num momento diferente da sua vida e contra as suas próprias expectativas não está. Por isso nós decidimos tratar desta série de mensagens também porque sabemos que na nossa igreja há muitos de nós que não estão contentes com a vida que estão a ter, têm expectativas por cumprir. Mas a verdade é que Malaquias, sendo o profeta de Deus, vai ser a voz de Deus e usa um método, usa uma pedagogia. A pedagogia, muito resumidamente, a pedagogia que Malaquias usa para confrontar o povo com os seus erros, porque o povo precisa de entender que as expectativas que não estão a ser cumpridas, o povo tem responsabilidade nisso. Então, qual é o método que Malaquias usa? 6 acusações. Deus faz 6 acusações ao povo.
E a cada uma dessas acusações o povo vai colocar dúvidas. É por isso que chamamos esta série de mensagens Dúvidas Sinceras. Porque o povo coloca dúvidas. Então, a primeira acusação que Deus fez ao seu povo foi: vocês duvidam. E essa é uma coisa grave. A segunda acusação que Deus fez ao seu povo, quem é que se lembra da segunda? Estava relacionado com o quê? Força, igreja, vamos responder. Com a adoração. A vossa adoração, e esta é uma expressão, ela não está na Bíblia, a vossa adoração está com anemia, vocês não me estão a adorar como deve ser. A terceira acusação que Deus fez ao seu povo, qual foi? Os vossos casamentos estão em crise. Vocês divorciaram-se de mulheres que não se deveriam ter divorciado para casar com mulheres descrentes. A quarta acusação, que foi a semana passada, qual foi? Vocês duvidam que eu, Deus, seja justo. E agora chegas à quinta e à penúltima acusação. E essa acusação é que o povo está com os dízimos em falta. Eu já te vou explicar o que é que são dízimos ou décimas, como apareceu na tradução da Bíblia para Todos. O povo está com os dízimos em falta. E o povo volta a perguntar: como assim? Tem uma dúvida. E Deus responde que os judeus, o povo dele, por quererem enganar Deus, acabam eles próprios enganados. Esta é a resposta que Deus dá. Isto acontece entre o verso 7 e o verso 8. Porquê é que os judeus acabam enganados? Porquê? Porque os judeus deveriam ser fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, mas como não estão a ser fiéis, eles não estão a receber de Deus a própria abundância que Deus gosta de dar às pessoas que são generosas. Então, repara, é interessante. Porque na prática eles estão a fazer uma batota, é por isso que a expressão também entra no título do sermão. Eles estão a fazer uma batota, eles não estão a dar aquilo que deviam, e por não estarem a dar aquilo que deviam, a lógica da Bíblia é esta: não estão a receber aquilo que deviam, porque Deus gosta de retribuir às pessoas que são generosas. Portanto, repara, o batuteiro acaba a sofrer da sua própria batota. Ou de outra maneira, e já noutras ocasiões vos tenho falado acerca disto, quem engana, assegura a Bíblia, acaba enganado. Eu sei que às vezes nós olhamos para pessoas que são aldrabões, que são bandidos, e parece que eles é que se dão bem. O livro ainda vai tratar um pouco disto, mas deixa-me dizer-te, a Bíblia dá-te a certeza de que quem engana vai acabar enganado. E era isso que estava a acontecer. O modo como Malaquias descreve isto é intencionalmente contrastante. Malaquias faz um contraste aqui. O povo judeu faz batota com Deus e acaba amaldiçoado. Então, de um lado tens a maldição, que é aquilo que acaba por acontecer. Repara aí. Verso 9. Estais debaixo de grande maldição, pois me roubais e a nação toda me rouba. Então, de um lado está a maldição. Do outro, bem simples. Olha aí a partir do verso 10. Olha, deem como devem e vão ver se aquilo que vos acontece não é eu abrir as janelas do céu e derramar sobre vós tantas bênçãos que vocês nem sequer vão conseguir guardá-las. Então olha lá a pedagogia de Malaquias. É bem simples. Maldição ou dar aquilo que nós devemos para sermos abençoados. De uma maneira que até é descrito. Abrem-se as portas do céu, e claro que a figura aí é agrícola. Eu sei que nós hoje, como não temos uma grande experiência de agricultura, às vezes estas figuras não nos impressionam assim tanto. Mas a ideia é: eu vou-vos dar condições atmosféricas tão boas e vou assegurar, esse detalhe é bonito, que nem o gafanhoto que está habituado a estragar as culturas, nem ele vai ser capaz de estragar a vossa cultura. É um detalhe bonito. O gafanhoto é muitas vezes descrito na Bíblia como devorador. É assim, a tua relação com gafanhotos, eu não sei qual é a tua relação com gafanhotos, mas a minha, de menino da cidade, havia sempre um rapaz mais corajoso, eu confesso, não era eu, que arranjava maneira de, quando víamos um gafanhoto, pegávamos no gafanhoto. Não era eu. Portanto, mas alguém pegava no gafanhoto. E meninos da cidade pegam no gafanhoto. Ai, que engraçado! Ele para nós é uma coisa engraçada. Há outros que podem ter nojo, naturalmente. Mas acredita, o gafanhoto na agricultura pode ser a maior peste que nós podemos imaginar. Certamente já leste livros ou viste filmes em que... Aliás, lembras-te, por exemplo, no caso
Estava a pensar no filme primeiro do que na história da Bíblia. Portanto, o filme foi feito porque a Bíblia dá conta, não é? Mas lembras-te quando são as 10 pragas do Egito. Portanto, toda essa realidade onde os gafanhotos podiam dar cabo de uma colheita, Deus dá o detalhe, nem eles vão conseguir estragar aquilo que eu tenho para vos dar. Então reparem a pedagogia da Bíblia, bem simples. Malaquias é um profeta bem popular. E deixem-me fazer-vos a pergunta, por absurda que ela seja, mas este absurdo faz parte da maneira como a Bíblia está a simplificar. O que é que tu preferes? Ser amaldiçoado ou seres abençoado quando dás aquilo que deves? Pergunta. O que é que tu preferes? Quem é que prefere aqui ser amaldiçoado? Ninguém quer ser amaldiçoado, mas esta é a lógica que Deus está a usar. Porquê é que vocês hão de querer a maldição se aquilo que eu tenho para vocês é um projeto de bênção? E o final é feliz e tem um detalhe que eu quero chamar a vossa atenção. Que não é apenas eles serem abençoados, no verso 12. Não somente eles são abençoados, como toda a gente reconhece que eles são abençoados. Não é só uma bênção privada, é uma bênção pública. O que é que diz aí o verso 12? E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, pois a vossa terra será aprazível, diz o Senhor dos Exércitos. Então, resumindo muito o argumento de Malaquias aqui, a bênção que nós julgamos guardar quando não damos do que temos, é a bênção que nós perdemos por não ganharmos o muito mais que Deus reserva à gente generosa. Uma frase longa, ela vai ser projetada aí, para tu teres tempo para pensar nesta afirmação. E atenção, este já é o passo em que no sermão eu avanço da circunstância das pessoas para a nossa circunstância. Portanto, porque nós acreditamos que quando a palavra de Deus é pregada, ela serve não apenas para descrever pessoas que lá estão, mas ela serve de espelho a quem nós somos. Portanto, por pouco agradável que às vezes seja para nós admitirmos as nossas falhas, esta é a altura em que a palavra, ao ser pregada, nós nos devemos aproximar daqueles pecadores para que algo acerca de nós possa ser revelado. Portanto, o problema deles tem de ser um problema que tu próprio também devas contemplar a possibilidade de passar. Então encontras essa frase aí. Muitas vezes nós não damos porque julgamos que precisamos daquilo que deveríamos dar. Então julgamos que no cenário que temos, a bênção é guardar o que temos. Okay? Muitas vezes tu vais ter medo de dar porque pensas, não, eu se der posso-me colocar numa situação complicada, posso-me colocar numa situação de falta de bênção. Então guardamos a bênção. Para o problema, a bênção que julgamos guardar quando não damos do que temos é a bênção que na prática vamos perder. Porquê? Porque nós não vamos ganhar o muito que Deus reserva às pessoas generosas. Tu podes ter pouca familiaridade com a Bíblia, se for esse o caso, deixa-me rapidamente falar-te na questão do dízimo, quase de uma maneira técnica. E eu não vou ter tempo, naturalmente, para falar sobre tudo. Se tu tiveres questões sobre o dízimo, por favor envia para mim, para o pastor Filipe, para geral@igrejadalapa.pt, traz na quinta-feira, porque a quinta-feira é aquele dia em que nós nos juntamos e temos a oportunidade, do modo mais informal, de responder às perguntas que a Igreja faz. Então quero sempre encorajar, sempre que possam, venham à quinta-feira, porque é diferente, a Igreja conhece melhor e temos espaço para nos esclarecer. Então repara, eu quero rapidamente falar-te no dízimo, até porque pode ser a primeira vez que tu estás a entrar numa igreja evangélica e não leves a mal. É preciso um azar do caneco, não é? Se for o caso. Tu entras hoje e é logo hoje. É logo hoje. Pronto. É um azar. Aliás, deixem-me partilhar. Eu hoje também sinto um azar incrível. Olhei para o João. Estou muito zangado com o João. Com o João que está aqui à frente. O João vestiu-se igualzinho a mim. Nós parecemos duas jarras aqui à frente. E eu olho para ele e pensei assim, que falta de pontaria. Os irmãos provavelmente já tinham reparado, aquilo agora deve ser código. Quem está ali tem que estar sendo igual. Mas pronto, eu vou resolver isso. Filipe, a gente vai precisar de começar a dizer como é que nós vamos vestidos. Isto não é só com as senhoras, quando chegam a um casamento e estão com um vestido igual. Naturalmente senti muito ofendido quando vi o João entrar e está praticamente igual a mim. O ponto aqui é que não é que tu sintas o azar. Aí foi a primeira vez que fui àquela igreja e apanhei logo uma mensagem acerca de dízimo, ok? Mas eu preciso falar rapidamente acerca do dízimo. Tu podes ter pouca familiaridade e achares que esta é aquela parte, de certa maneira, até os evangélicos merecem ser gozados por causa disto.
E deixa-me só dizer-te, isto é uma parte que tu não precisas de concordar comigo. Eu, durante muitos anos, fui daqueles evangélicos que, quando dizia que era evangélico, tentava explicar, quando as pessoas faziam perguntas maliciosas, tu és daquelas igrejas do dízimo. E eu tentava explicar, nós damos o dízimo, mas, ao terceiro mas, a pessoa já estava a gargalhar na minha cara, já não via nada do que eu dizia. Portanto, como se eu fosse, assim, uma espécie de pasto para aldrabões que querem tirar dinheiro às pessoas. Agora, deixa-me dizer, esta é a minha experiência e uma vez mais tu podes ter uma experiência diferente. Eu desisti de tentar explicar a pessoas que não têm uma boa vontade e que não têm interesse em compreender a história do dízimo. Portanto, eu não ando a tentar convencer as pessoas que me conhecem que eu, sendo evangélico, sou dos evangélicos dos bons. Vocês já noutras ocasiões me ouviram falar acerca disso. Portanto, hoje, para poupar tempo, recursos e a minha paciência também, se as pessoas dizem, tu és pastor evangélico, tu és daqueles que querem o dízimo, não é? Eu digo logo, sou. Eu prefiro. E deixa-me dizer, nem todo o meu trabalho, naturalmente, se resume às coisas que eu faço na igreja. Por exemplo, tenho a oportunidade de escrever textos que são publicados e a maior parte das pessoas que os lêem não são crentes. E, meus irmãos, isto acontece comigo. Imaginem, há um texto que é publicado, não tem nada a ver sobre a igreja, não tem nada a ver sobre dízimo, e há sempre uma voz na caixa de comentários, o que tu queres ser eu? Tu queres é o dízimo dos crentes. E pronto, eu já desisti. Agora, se tu quiseres insistir a tua vida para tentar explicar às pessoas que não são crentes o que o dízimo é, força, eu desejo-te boa sorte. Mas, de certa maneira, eu acho que já é uma causa perdida quando a atitude das pessoas não é positiva. Mas, tendo dito isto, deixa-me explicar rapidamente algumas coisas acerca do dízimo. Em primeiro lugar, tu no Velho Testamento, nos 39 primeiros livros da Bíblia, tu encontras o dízimo referido várias vezes. Deixa-me dizer, nem sequer diz respeito apenas à religião judaica, ao judaísmo. Porque se tu fores estudar outras formas de religião daquela época, o princípio de dar dos recursos aos sacerdotes, às pessoas que exerciam religião, é praticamente universal. Porquê? Porque aquelas pessoas não viviam num mundo moderno como o nosso, em que nós nos habituamos a separar o Estado, o poder político, da Igreja, do poder religioso. Então há aqui uma coisa que tu tens de compreender quando se fala de dízimo. Numa sociedade que não separava o poder político do poder religioso, dar o dízimo ou dar alguma coisa à religião era tão normal como um qualquer imposto. Okay? Era tão normal como um qualquer imposto. E só para não ficar surpreendido, porque às vezes nós achamos que estas coisas são universais, mas elas são recentes. Para tu teres uma ideia, Portugal só começou a separar o poder político do poder religioso muito recentemente. Okay, vais estudar a história de Portugal para entenderes que hoje que uma coisa que te parece universal não era assim. Portanto, num mundo em que o poder político não estava separado do poder religioso, as pessoas naturalmente contribuíam. Claro que depois a Bíblia fala muito mais acerca do dízimo. Agora, quero passar para o Novo Testamento. Está bem? Quero passar para o Novo Testamento. Portanto, no Novo Testamento, uma das coisas que eu quero dizer e explicar uma vez mais de uma maneira muito clara é que o Novo Testamento não fala em dízimo. Por isso, e uma vez mais estou a dizer-te, dízimo não é mandamento. Dízimo não é mandamento. Não é? Agora, rapidamente na história da Igreja, para aqueles que gostam de estudar a história da Igreja, rapidamente na história da Igreja, este hábito que vinha do Velho Testamento, que vinha do contexto do judaísmo, começou a ser observado pelos cristãos. Tu podes encontrar, por exemplo, no grande pregador, chamavam-lhe o Boca de Ouro, não é? Tu podes encontrar em João Crisóstomo, no século IV, referências ao dízimo. Século IV. Podes encontrar nesse gigante chamado Tomás de Aquino referências ao dízimo no século XIII. Tu podes encontrar, para um que também é muito querido para nós, Lutero, no século XVI, referências ao dízimo. Porquê? Porque a Igreja cristã, desde o início, olhou para a prática do dízimo como uma boa tradição a manter no próprio contexto cristão.
É possível dizer na mesma frase o dízimo não é mandamento, mas é uma prática da tradição cristã. E deixa-me aproveitar até para te dizer, porque muitas vezes essa é uma das facetas da ignorância das pessoas acerca dos evangélicos. O dízimo, claro está, é um valor bíblico, não é invenção evangélica. Os próprios católicos têm dízimo também. Isto não significa que os católicos dão dízimo. Mas a prática do dízimo, naturalmente, também faz parte da Igreja Católica Romana. Aliás, não é só dízimo, não é? Para aqueles que passeiam e que gostam de ver as igrejas, naturalmente é preciso haver algum tipo de arrecadação de bens para as igrejas se manterem como elas são, a Igreja Católica. Para aqueles que até já foram ao nível máximo, e eu já tive a bênção de ir ao nível máximo, que já foram ao Vaticano, oh, meus irmãos, algum tipo de dízimo há de ter pingado para aquilo acontecer. Algum dízimo há de ter pingado para tu chegares à Basílica de São Pedro. Algum dízimo há de ter pingado para chegares à Basílica da Estrela. Alguém, a algures, teve de estar a dar alguma coisa. Portanto, o princípio do dízimo é uma coisa bíblica e da tradição cristã. Logo, a questão não é dar 10%. E o dízimo quer dizer 10%. Por exemplo, como é que funciona na prática? Vou-te falar na família Cavaco, e ao falar na família Cavaco estou a ilustrar, graças a Deus, a maior parte das famílias de membros da nossa igreja. A pessoa recebe e coloca logo de parte. A pessoa recebe o dinheiro, recebe o seu salário e coloca 10% logo de parte. Logo à cabeça, logo colocado de parte. Ok? É isto que é o dízimo em prática. Como assim? Então, mas o que é que o dízimo funciona? O que é que tu ganhas? Então, 10% dás à igreja. Porquê? Porque como está aqui implicado a ideia de se manter o culto, é assim que os nossos cultos se mantêm. É assim, por exemplo, que se paga as contas deste lugar, é assim que se pagam os salários dos pastores, é assim que se planeia abrir igrejas novas. Nós acabámos há uns anos de abrir uma na Margem Sul, estamos a abrir em Algés. É assim que a nossa vida acontece. E deixa-me dizer, há até uma característica política nisto que é interessante. As igrejas batistas, por serem muito ciosas da sua própria autonomia, educam-se a ser, como hoje está na moda dizer, comunidades sustentáveis. Reparem, meus irmãos, esse é o ideal. Cada igreja, sendo autónoma, depende apenas dos seus próprios recursos. Pode haver circunstâncias, por exemplo, isso acontece quando estamos a abrir igrejas novas, em que, como estamos a abrir uma igreja nova, a igreja nova ainda não tem a capacidade de subsistir. O que é que nós estamos a sonhar para setembro de 2026, meus irmãos? É que a nossa igreja nova que estamos a abrir em Algés adquira a capacidade de se autossustentar. Então, reparem, hoje que está na moda falar tanto em sustentabilidade, as comunidades evangélicas e as batistas em Portugal eram comunidades autossustentáveis e democráticas ainda antes de existir democracia em Portugal. Para haver a coisa boa da sustentabilidade, para haver a coisa boa de cada membro importar numa congregação, tem de haver recursos. Logo, a questão não é tu dares 10% dos teus recursos. É aqui que eu quero começar a definir rapidamente algumas coisas para irmos para o aspecto positivo, porque parece que assim está tudo colocado pela negativa. A questão não é 10% dos teus recursos, mas por Jesus, a ti ter dado 100%, acalentares dar muito mais do que des. Essa frase que encontras aí. Eu gostaria de remover da vossa ideia aquela coisa, ok, vou à Lapa, quanto é que tenho de dar? Quanto é que tenho de pagar para ser membro? Qual é a anuidade? Qual é a mensalidade? Quanto é que este streaming me vai custar? E vamos ser sinceros, muitas vezes a nossa mentalidade é esta. Qual é o mínimo que eu tenho de pagar para poder ter este serviço? Meu querido, minha querida, esquece. Essa não é a lógica. A lógica aqui não é tu estares a pensar necessariamente, o mínimo são os 10%. A lógica aqui não é dar 10% dos teus recursos, mas por Jesus, a ti ter dado 100%, tu desejas dar muito mais. O dízimo, nesse sentido, se nós quisermos, sim, se quisermos usar a linguagem, é o mínimo. É o mínimo. É aquela prática que se consagrou na história da Igreja.
Estejamos nós a falar da Igreja no Ocidente, no Oriente, entre católicos, entre protestantes, entre ortodoxos. Foi aquilo que se convencionou, foi aquilo que ficou, que a tradição fez vingar. Mas a lógica não é pensar quanto é que eu tenho de dar. E percebe isto? Na hora de Jesus se dar, ele não pensa assim, epá, quanto é que eu tenho de dar? Quanto é que eu tenho de dar de mim próprio? Estás a ver quando passa o saco das ofertas? Aliás, isto acontece, já me aconteceu várias vezes, portanto não estou aqui a querer parecer aquilo que não sou. Estás a ver, passa o saco das ofertas e tu, pá, esqueci-me, não tens nada. Às vezes acontece, vamos a outra igreja, estamos em ambiente de férias e depois na altura, né, ainda por cima pastor, passar vergonha ali de repente, e então a pessoa vai ao bolso, deixa ver o que é que eu tenho, temos umas moedas pretas, damos as moedas pretas, aqueles que tocam guitarra, quantas vezes já deram palhetas, não é, para a oferta por engano. A lógica aqui, na hora H, Jesus não esteve a pensar, epá, o que é que eu tenho aqui para dar? O que é que eu tenho aqui para dar? Eu já vou voltar ao exemplo de Jesus, mas já estás a perceber onde eu quero chegar. Na hora H, Jesus deu tudo. Jesus deu 10%, não deu 10%. Jesus deu 100%. Portanto, esta lógica de é 10%, não é 10%, esquece. Em teoria, a maioria da igreja, eu preciso afirmar isto, sabem, o primeiro turno é mais... Eu às vezes tenho pena dos irmãos do primeiro turno, a coisa é mais curta e eu tenho de abreviar mais a mensagem. E gostaria de deixar mais claro uma coisa que não tive tanta oportunidade de fazer no primeiro turno das 9 da manhã. Porque, em teoria, a Igreja concorda. Porquê? Porque a nossa Igreja, eu quero dizer isto, preto no branco, tem sido uma Igreja fiel e tem sido uma Igreja generosa. Ainda assim, mesmo quando a maioria da Igreja concorda, o problema é que quando além da concórdia, existe uma atitude que pode ser inconsciente, que vai noutro sentido. Portanto, este pode ser um problema que diga respeito mesmo a dizimistas, que me diga respeito a mim, que me diga respeito a ti. Portanto, eu quero notar que já no texto bíblico tu encontras espaço para um dilema que acontecia no povo. E talvez o dilema do povo também descreva o dilema que nós sentimos. Repara, as perguntas do povo de Israel, que está a ser acusado por Deus a partir do verso 7, são perguntas, por um lado, que parecem sinceras, mas, por outro lado, ele é acusado de fazer batota. Então, tu tens as duas atitudes no mesmo gesto. Pode haver alguma sinceridade. Em que é que te estamos a roubar? E, ao mesmo tempo, o povo é acusado. Vocês estão a fazer batota comigo. Portanto, às vezes há maneiras em que nós podemos ter um dilema sincero, mas esse dilema reconhece coisas que estão divididas dentro de nós. Repara, no verso 7 o povo pergunta: como é que nós podemos voltar a ti, Deus? Estou a parafrasear. E no verso 8 diz: olha, vocês estão-me a enganar, vocês têm de me dar o que devem para voltar. Então, há aqui uma sugestão que o texto nos faz e que eu quero fazer também a ti. Talvez haja em nós um medo de investir espiritualmente o nosso dinheiro. E talvez esse medo que nós temos de investir espiritualmente o nosso dinheiro revela algo que é inconsciente, mas que é persistente, que talvez seja parecido com a batota que este povo fazia com Deus. Ou seja, de facto, o assunto do dízimo testa o nosso coração. Encontras essa afirmação agora aí. Pode haver, eu não estou a dizer que há. Se me perguntares, eu acredito que há em muito na nossa igreja este dilema, mas gostaria que fosses tu a chegar lá. Porque só o Espírito Santo sabe aquilo que eu não sei acerca da tua vida. E muitas vezes pode haver em nós, de facto, um medo de nós investirmos espiritualmente o nosso dinheiro que revela algo inconsciente, mas é persistente. E que nesse aspecto não está assim tão longe da batota que este povo fazia. E claro está, tu nunca vês uma pessoa tão bem. Queres uma radiografia espiritual? Imagina, por exemplo, deixa-me fazer esta analogia. A melhor radiografia espiritual da nossa vida não é, por exemplo, vocês estarem a ser medidos, fotografados, avaliados pelo vosso comportamento na igreja. Isso é importante. Eu não estou a dizer que não é importante. Até porque já vimos neste livro que a nossa adoração faz toda a diferença. E a adoração corporativa aqui na igreja. Mas deixa-me dizer, nós aqui podemos ter uma disposição, uma aparência, que não dá uma ideia tão rigorosa acerca de quem somos, como daria o quê? Vocês já estão a ver o que é que eu vou sugerir. Como daria
o modo como nós lidamos com o nosso dinheiro. Imagina, eu não vou fazer isso, a igreja pode respirar de alívio, mas imagina que eu dizia, traz-me os movimentos na tua conta do último mês. Faz-me aí o relatório financeiro do teu último mês. É seguro, eu não vou pedir isso. Mas aí tu terias um reflexo acerca de quem és muito mais exato do que a avaliação que é feita quando nós estamos a adorar. Porque tu conheces o coração de uma pessoa através do que ela faz com a carteira. Repara, um marido pode dizer, eu amo muito a minha mulher. Se ele não gasta com a sua mulher, o marido pode dizer, eu amo muito os meus filhos. Se ele não gasta com os seus filhos, imagina que este marido, que diz que ama a sua mulher e diz que ama os seus filhos, na prática gasta em muitas outras coisas que são para o benefício dele e que não chegam até à mulher e aos filhos. Tu terias toda a razão para dizer, este marido diz uma coisa, mas ele faz outra. Então o mesmo se aplica aqui. Ao falarmos destes temas, também nós falamos às vezes de paisagens que não são completamente nítidas na nossa consciência. E é por isso que eu quero concluir. Voltando a esta questão do dinheiro, e ao longo do tempo, às vezes acontece as pessoas perguntarem qual é a política da nossa igreja em relação ao dinheiro, qual é o nosso hábito a falar de dinheiro, se nós gostamos de falar de dinheiro, se não gostamos de falar de dinheiro, se temos medo de falar de dinheiro, se não temos. A minha primeira reação, geralmente, é dizer, não, a Lapa não tem problemas em falar de dinheiro. E penso, e deixem-me dar alguns exemplos. Bem, em primeiro lugar, nós fazemos o levantamento das ofertas, e ele é público. Portanto, quem está a dirigir diz publicamente, vamos fazer o levantamento das nossas ofertas. Portanto, e nesse sentido, não temos medo de falar de dinheiro, falamos. Por outro lado, não têm sido poucas as mensagens, e eu fui revisitar, para me preparar para este sermão, fui revisitar algumas das últimas mensagens em que falávamos abertamente de dinheiro. Por exemplo, nós começámos este ano a falar acerca de quem somos, lembram-se, a Lapa no mapa, e falámos muito de recursos, falámos de dinheiro, falámos no dinheiro que é preciso para abrir uma igreja nova, o dinheiro que nos custou abrir a igreja anterior, portanto, até falámos bastante de dinheiro. E, por outro lado, em séries de sermões antigas, por exemplo, eu fui parar um sermão que o pastor Filipe pregou em janeiro de 2021, chamado Dar com Devoção e o Fantasma das Finanças. E outros, por exemplo, em Algés, quando nós falámos agora no Não Furtarás, acabámos a falar em dar. E por outro lado, também falamos de dinheiro quando as pessoas nos perguntam, trazem perguntas acerca do dinheiro à quinta-feira. E várias vezes tem acontecido haver perguntas acerca do dinheiro à quinta-feira. Portanto, por um lado, eu digo assim, não, nós não temos medo de falar de dinheiro na igreja. Mas tenho de reconhecer que talvez tenhamos. E as pessoas podem dizer, então, mas em que é que ficas, Tiago? Temos ou não temos? Eu acho, por um lado, sim. Mas, por outro lado, talvez nós tenhamos medo de nos livrarmos do dinheiro. Não te assustes, eu vou explicar. Okay? Isto não é nenhum passo para eu, de seguida, dizer que a igreja tem de ser como a igreja de Jerusalém ao início e vender tudo o que tem e dar à igreja. Não é isto. O que é que eu quero dizer quando falo que talvez nós tenhamos medo de nos livrarmos do dinheiro? Se nós nos considerarmos pessoas livres e o dinheiro se tornar uma exceção, talvez o dinheiro seja mais senhor sobre nós do que nós estamos prontos para admitir. E estou a generalizar, mas no geral nós gostamos de nos considerar pessoas livres, pessoas para a frente, pessoas desimpedidas, pessoas que não estão presas a nada. Mas é verdade que facilmente o dinheiro começa a qualificar a liberdade que nós sentimos. Há modos menos óbvios de tu viveres sob o senhorio do dinheiro. Tu nem sequer precisas de ser rico para ser escravo do dinheiro. Tu nem sequer precisas de ser pobre para ser escravo do dinheiro. Talvez nós tenhamos medo de uma vida que, em último grau, não dependa do dinheiro. Talvez eu tenha medo de uma vida que, em último grau, não depende do dinheiro. E há aqui um exercício de imaginação bíblica que eu gostava que tu fizesses. Imagina uma vida que tu vives
em que é a fé que tu tens em Jesus que vai determinar aquilo que tu fazes com o teu dinheiro. E não o teu dinheiro que vai determinar aquilo que tu fazes com a tua fé em Jesus. Também é isso que neste texto, quando Deus fala de bênçãos, Deus quer espicaçar em nós. Imagina uma existência em que é a fé que determina o que tu vais fazer com o teu dinheiro e não o teu dinheiro que determina aquilo que tu vais fazer com a tua fé. E também é isso que aqui está em causa. Há aqui dois apartes que eu quero mencionar, talvez na quinta-feira depois a gente fala acerca deles. Porque quando o assunto é dinheiro, eu com as minhas manias de fazer crítica cultural tenho muitas teorias. Tu não precisas de concordar com elas, mas eu pelo menos vou mencioná-las. E esta é mesmo aquela parte, tu podes ter uma opinião completamente diferente de mim, ok? Não há problema nenhum, porque eu não estou a falar acerca daquilo que a palavra diz agora. Por um lado, deixa-me dizer-te, e eu acho que infelizmente nós, aqui em Portugal, em 2025, a nossa tendência é muito mais, a partir do nosso dinheiro, vivermos a nossa fé. E não a partir da nossa fé, vivermos o nosso dinheiro. Por exemplo, eu acho, é a minha opinião, que um dos problemas dos portugueses em particular, nós portugueses, novamente, não precisas concordar comigo, mas nós somos um povo pobre. E eu não estou a falar de dinheiro. Nós somos um povo pobre no sentido em que, para nós, a pequena riqueza é a pequena poupança. E isso fala da pobreza cultural de um povo. Nós não temos a mentalidade da Bíblia, em que se tu poupas, e não há nada de errado com a pequena poupança, mas a mentalidade na Bíblia nunca é guardar, nunca é poupar. A mentalidade na Bíblia é sempre investir. Tu achas que é por acaso? E eu não quero estar a apontar as culpas todas ao catolicismo, mas tu achas que é mesmo por acaso que os países de maioria cultural católica não se desenvolvem economicamente da mesma maneira que os países de maioria cultural protestante? Achas que é por acaso que isto acontece? A minha tese não é minha, obviamente não é minha. É simples. Se tu passares muito tempo a ler a Bíblia, tu vais-te a perceber que a figura da pessoa que está a guardar o pouco que tem, curiosamente é usada pelo próprio Jesus na parábola dos talentos para ser a figura da pessoa que é premiada, é a pessoa que é condenada. Por isso, quando no início do ano vos falávamos acerca de quem somos, uma das coisas que dissemos foi também, em Portugal a lógica é sempre da manutenção. Não vamos arriscar perder o pouco que temos. Mas a lógica da Bíblia é uma lógica de aplicação, de investimento. Oh, meus irmãos, a pobreza do nosso país, e acabo já esta parte, até porque não estou cá para falar sobre Portugal, mas a pobreza do nosso país não está na nossa carteira. Está na maneira como nós não investimos os recursos que temos. Por isso nunca conseguimos enriquecer, porque até nos períodos em que fomos ricos, nunca tivemos uma lógica de investimento. O povo nunca beneficiou da riqueza. E hoje, muitas vezes nós, quando já temos alguma coisa, por isso é que tu podes ter muito dinheiro no banco e seres pobre. Pobre de natureza, porque não investes. Vives para o pouco que vais guardar. Não vou arriscar a perder. Eu sei, por exemplo, os irmãos que emigram, quer aqueles que emigraram para Portugal, quer os portugueses que emigraram lá para fora, sabem isto melhor do que eu. Quando chegam cá, apanham a mentalidade do português. É melhor, nunca se sabe o que é que vai acontecer amanhã. Portugal sempre à espera do pior. Quando o pior acontece, o que é que o português diz? Eu sabia que ia acontecer. Nós estamos mentalizados para a tragédia. Há um autor espanhol que escreveu sobre o assunto, Miguel Unamuno, do sentimento trágico da vida. E ele fala especificamente dos portugueses e dos espanhóis. Os irmãos não vão ter de ler. Só uma segunda coisa, uma segunda parte, e já me estou a esticar. Mas deixem-me dizer, uma segunda parte. Isto impede-nos de ter uma mentalidade de investimento. Uma segunda parte. Meus irmãos, eu, pessoalmente, não precisas concordar comigo, eu acho absurdo que numa igreja batista o fantasma da teologia da prosperidade assuste tanta gente. Eu sou obreiro há 23 anos. Cresci numa igreja batista desde sempre.
estes olhos nunca viram um caso em que o pastor tivesse de chegar a alguém: Adriano, é melhor dares menos, estou preocupado contigo. Estou preocupado com... Estás a dar tanto, tens de pensar em ti. Eu nunca vi, em 47 anos de estar em igrejas batistas, o caso de um pastor, Pastor Manel, isto é uma sugestão, Pastor Manel, eu acho que o pastor tem exagerado aí na tónica do dinheiro, estamos desconfortáveis. E, no entanto, nós, no meio batista, é teologia da prosperidade para cá, teologia da prosperidade para lá. Mas que raio de teologia da prosperidade é que vocês estão a falar? Eu gostava, pelo menos, que ela aparecesse volta e meia. Porque, ao menos aí, seria um inimigo real para o qual eu tinha de lutar. Eu sei que muitos dos irmãos vêm de contextos pentecostais e carismáticos onde, de facto, vieram de passados com teologia da prosperidade. Mas sejam sinceros, vocês já encontraram alguma vez na Lapa ou numa igreja batista um fantasminho, um Gasparzinho que fosse da teologia da prosperidade? E, no entanto, há a mínima coisa: teologia da prosperidade, teologia da prosperidade. É melhor voltar à palavra. Porque estes são os à parte, são as minhas opiniões, vocês podem ter diferentes. Quero partilhar uma última coisa, e é o último parágrafo que eu tenho aqui para pregar. Portanto, força, Daniel, vem aí para o teclado. A banda prepare-se, está bem? Os irmãos sabem dos planos da nossa igreja. Daqui a 2 anos, o plano da nossa igreja, o pastor Filipe vai ficar no meu lugar. O que significa que há desafios, eu quero ser sincero acerca disto, há desafios que se colocam à família Cavaco. Porque eu gostaria que esse momento em que o pastor Filipe fica a presidir no meu lugar, eu pudesse libertar a igreja para estar num momento diferente da minha vida e no meu ministério. Agora, deixem-me dizer, com muita sinceridade, que este é um desafio. Não é só meu, é toda a igreja, porque toda a igreja abraçou este desafio. Não esqueçam, uma vez mais, o plano, por exemplo, é que daqui a 1 ano a igreja em Algés se torna autónoma. Portanto, nós temos vindo, foi por isso que nós gastámos tanto tempo no início do ano a falar de quem somos, para termos uma visão e darmos espaço em relação a isso. Agora, eu quero dizer de um modo muito pessoal, e espero que os irmãos não levem a mal, até porque estou a falar de desafios que têm um impacto pessoal para mim, eu não vou avançar para este momento no meu ministério e no Ministério da Vida da Igreja da Lapa porque já tenho orçamento. Eu não tenho orçamento. Eu não sei daqui a 2 anos como é que vai ser a minha vida a nível financeiro. Não sei mesmo. Eu não estou a avançar porque tenho orçamento. Eu estou a avançar porque tenho fé. Vou voltar a repetir a ideia. Eu não estou a avançar porque já sei onde vou buscar o dinheiro daqui a 2 anos. Eu estou a avançar porque tenho fé. E antes que tu julgues, este pastor Tiago, sim senhor, um homem cheio de fé. Isto não tem nada a ver com a minha fé. A minha fé é tão ou mais fraca do que a tua. A minha fé é tão ou mais fraca do que a tua. A minha conta bancária pode ser tão ou mais fraca do que a tua. Mas isto não tem nada a ver com fé. Isto tem a ver com uma lógica, e era aqui que eu gostava de fazer a ênfase última, com a totalidade do que Jesus fez por mim. E era aqui que eu gostava de causar a maior impressão agora. E talvez já não consiga ir a tempo. Mas eu gostava mesmo que hoje, no final desta mensagem, tu sentisses menos as palmadas. O pastor teve a dar palmadas, teve a tratar do assunto do dízimo. Meu irmão, o que eu gostava é que tu fosses lá aos últimos versos. Trazei todos os dízimos, verso 10, do tesouro do templo, para que haja mantimentos na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E esta expressão, palavra do Senhor dos Exércitos, é dita 3 vezes. Vede se não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que vocês não vão conseguir guardar. Por vossa causa também repreenderei a praga devoradora, os tais gafanhotos, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, nem as vossas videiras no campo perderão o seu fruto. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Segunda vez, palavra do Senhor Todo-Poderoso. Se vocês tiverem esquecido que esta é a minha palavra, eu volto a repetir. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. E olha agora. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, pois a terra será aprazível. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Como as pessoas quando estão a falar e querem enfatizar. Palavra de honra. É como se 3 vezes Deus dissesse: olha, eu vou fazer coisas boas por vocês. Palavra de honra. Olha, eu vou fazer coisas boas por vocês. Palavra de honra.
olha, eu vou fazer coisas boas por vocês, palavra de honra. E ainda assim, a coisa que mais nos assusta é o que é que vai ser de mim se eu der os mínimos. O que é que vai ser de mim se eu der os mínimos? Na hora de dar, Jesus não deu 10% dos seus recursos. Ele deu a sua vida toda. A cruz é também uma espécie de sinal de mais. A cruz, nesse aspecto, é também uma espécie de sinal de mais. Porquê? Porque mais do que Cristo deu é impossível dar. Eu não sei se vocês repararam no último cântico. Ele é tão bonito, ainda por cima diz aquela parte. Tem aquela parte da adoração trinitária. Comigo mexe mesmo. Eu não consigo dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo sem me aperceber que estou a dizer uma enormidade. A coisa mais importante que existe. Mas há lá uma altura em que diz que Jesus tudo, o verbo começa por P, Jesus tudo pagou. Quem pagou a conta não foste tu, não fui eu. Quem vai pagar a conta é Jesus. Estás a ver, tu és pubertanas como eu, e quando a gente sabe, espera aí, quem é que vai pagar a conta? Epá, então peço sobremesa. Ah, é? Epá, se for preciso, até pedes digestivo e tudo no final. Eu não quero estragar a perfeição do trabalho de Jesus com uma má analogia. Mas o que está aqui a ser dito e que nós respondemos em louvor é que Jesus pagou tudo. Jesus pagou a conta toda. Esta não é uma mensagem para tu seres irresponsável com os teus recursos. Deixa-me dizer, se alguém me perguntar, na tua igreja qual é o maior excesso? Irresponsabilidade com recursos, também existe. Mas qual é o maior excesso? Irresponsabilidade com recursos ou hiperresponsabilidade com recursos? Qual é que tu achas que eu ia dizer? Eu ia dizer a hiper, o medinho que nós temos com o dinheiro, que ele não nos desapareça. Portanto, quando tu olhas para a cruz, tu também encontras um sinal de mais, porque mais do que Cristo deu é impossível. Pessoas que têm uma vida nova na cruz de Cristo têm também o fim dos limites para aquilo que acham que vão conseguir dar. A questão não é o que tu vais dar hoje, até porque não há nenhuma oferta especial. Eu gostava, de facto, que a nossa igreja começasse a ser mais generosa. E muitas pessoas, muitas vezes, fazem a pergunta com razão. Então, mas o que é que isso significa? E nós temos pensado em ter cada vez mais uma comunicação melhor. Eu reconheço que ela nem sempre é muito competente e ágil, mas uma comunicação melhor para animar as pessoas para dar mais e para aplicarmos mais. E é isso. Nós vamos ter tempo para falar mais no assunto na quinta-feira. Por favor, traz estes assuntos todos. Eu não estou a resolver isto tudo agora, mas eu gostava que uma vez mais o princípio fosse claro e que esta igreja não tivesse medo de falar de dinheiro, não tivesse medo de dar os seus recursos e que nós nos apercebêssemos que quando chegamos à Lapa, este pessoal acredita mesmo que quando nós damos, Deus vai retribuir ainda mais. E isso muda a maneira como eu uso os meus recursos, porque eu começo a dar em função da minha fé e não a ter fé em função daquilo que tenho. Como diz o pastor Mark, e é tão bonito. O pastor Mark, a semana passada, pregou um sermão muito parecido com este. Lembram-se de como o Mark dizia, sempre que se falava de oração, o nosso objetivo é orar. Como é que ele diz? Sempre mais e nunca menos. Quem ora sempre mais e nunca menos, quando der por si, por graça do Jesus que deu tudo, vai encontrar-se a dar sempre mais e nunca menos. Vamos responder em adoração. Querido Deus, nosso Pai, nós reconhecemos que Tu cuidas de nós, reconhecemos a nossa fé pequenina, porque às vezes duvidamos que estás a cuidar e às vezes temos este instinto de guardar em nós, esquecendo que Tu estás a cuidar porque és nosso Pai. Na semana que terminou ontem, Tu fizeste coisas tão bonitas na vida de tanta gente aqui. Senhor, lembramos apenas uma porque é especial para nós. Senhor, Tu deste a primeira neta ao irmão Sérgio e à irmã Fernanda. Agradecemos pela chegada da Benedita. Ó Senhor, Tu tens feito coisas tão boas por nós como igreja e nós não queremos ser tímidos na resposta. A nossa vida é curta, muito mais curta do que nós julgamos. E aquilo que nós gostaríamos que se dissesse acerca de nós não foi que nós guardamos, que nós tivemos medo, mas que nós semeámos com fé, que nós plantamos no Teu reino, na vida de outros, que fomos generosos,
que abrimos as portas da nossa casa, que alimentamos, que visitamos. Ó Senhor, é isso. É assim que o Teu reino nos consola e a muitos mais. Ó Senhor, que ninguém saia hoje daqui mais impressionado pelas coisas más do que pela abundância que Tu tens para nós. Ela também é avaliada em bens materiais, mas muito mais e melhor do que bens materiais, que é a presença do Teu Espírito connosco. Por isso recebam a bênção do Senhor. Irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém.